Olá, pessoal. Hoje no mundo político, o que pensa a oposição sobre o acordo da Lei Candir, o agravamento da situação econômica do Estado e as medidas tomadas até agora contra a pandemia? Então eu vou conversar com o deputado André Quintão, que é líder da oposição do bloco Democracia e Luta. Deputado, obrigada por atender a gente. Prazer, Vivian. Deputado, essa semana foi anunciado o acordo da Lei Candir, que não é que foi celebrado no STF, que o governo do Estado aceitou, que é aquele acordo entre Estado e União, por conta da compensação, não é, das perdas da Lei Candir, foi celebrado esse acordo. Um acordo que contempla 6,5% daquilo que vinha sendo reivindicado por Minas. Como é que a oposição olhou para esse resultado? Ora, em primeiro lugar, há que se destacar o trabalho da Assembleia Legislativa ao colocar essa pauta no centro do debate no Estado. Minas Gerais foi um daqueles que mais perdeu ao longo dos anos com a Lei Candir, aproximadamente 135 bilhões de reais em função da desoneração de produtos exportados primários. Nossa economia ainda é colonial, de commodities, por isso Minas sofreu tanto. E muita gente não acreditava nesse debate. O próprio governador Zema achava no início que era uma utopia, e nós conseguimos, inclusive nacionalmente, fazer com que o Supremo, o Congresso, os governadores pudessem tratar com mais afinco desse assunto. Esse é um ponto. O acordo feito ficou muito aquém do que aquilo que os estados mereciam, inclusive Minas Gerais, por volta de 8 a 9 bilhões até 2037. É o que Minas vai receber, uma espécie, um valor aproximado de 500 milhões de reais ano. Agora, todo recurso extraordinário que entrar é importante. Então, antes 500 milhões de reais ano, que é quase 70%, por exemplo, do que o Fundo de Erradicação da Miséria arrecada durante todo o ano, do que nada. Agora, o passo seguinte, Vivian, e aí nós mais uma vez alertamos o governador, é preciso que ele assuma a discussão no Congresso Nacional da necessidade de um imposto sobre produtos exportados primários, porque serão a receita permanente. Não é justo que as nossas riquezas sejam extraídas no Estado, exportadas, sem que Minas Gerais não receba nenhum tostão. Em outros países, isso acontece. Não é um imposto no bolso do consumidor, pelo contrário, é exatamente para as mineradoras, para o agronegócio, aqueles que podem e devem dar uma cota de contribuição sem prejudicar a inserção dos nossos produtos no mercado internacional. Até porque em algumas... Sim, só para quem não acompanha esse assunto, isso seria, então, uma revisão, não é? Da Lei Candir no Congresso, seria trabalhar por isso. Não é? Exatamente, porque não adianta a gente ser compensado em 6,5% sobre o que perdemos no passado e as perdas continuarem a se multiplicar durante anos. Se Minas tem uma crise fiscal estrutural, nós precisamos de receitas permanentes. As receitas extraordinárias servem para apagar o incêndio daquele ano, daquele momento, como está sendo agora com esse auxílio do governo federal, como será com os recursos da Vale em função da tragédia criminosa de Brumadinho, como no governo anterior foram os precatórios. Nós precisamos de uma receita permanente, sustentável, que permita, inclusive, a retomada de investimentos em Minas no médio prazo. Pois é, até porque na Justiça não vai... esse acordo prevê que essa revisão não pode ser feita novamente, essa compensação, não é? Não, em outros exato, termos, é só do passado. Os estados têm que abrir mão dos questionamentos judiciais que já estão colocados, não é? Exatamente. Então, para trás, ficou para trás, está perdido. E é bom o telespectador que nos acompanha, tem determinadas commodities, determinados minerais, que o nosso Estado tem uma posição privilegiada no mundo. Não será um imposto sobre produtos exportados de 5%, 6%, 7%,
que vai retirar a nossa presença no mercado internacional. Por exemplo, a questão do nióbio, para ficar só num ativo que Minas Gerais é muito poderoso. Uhum. O governador, inclusive, tem falado publicamente voltou a falar sobre essa questão do nióbio, sobre a possibilidade de vender os recebíveis, colocar na mão do BNDES, a negociação da própria Codemig, né, da empresa. O senhor está acompanhando essa questão? Então, nós estamos acompanhando, tem inclusive projeto do governador pretendendo a privatização da Codemig. Nós somos contra a privatização nesse momento. O governo já tem autorização, Vivian, desde o governo anterior, para vender até 49% das ações. Nós não entendemos por que o governo não usou deste expediente que já tem amparo legal para arrecadar receitas extraordinárias. Nós votamos no final do ano passado a possibilidade de antecipação dos recebíveis até 2032. Neste caso, o governo não fez a operação em função da desvalorização dessa repercussão econômica da pandemia nas bolsas internacionais. Mas o governo já pode abrir mão de 49%. Não queremos abrir mão do controle total, até porque as reservas do nióbio são imensuráveis. Ninguém afirma com segurança se as jazidas de Araxá têm potencial exploratório de 50 anos, de 100 anos ou de 200 anos. Como que o Estado vai dispor de um patrimônio se ele não sabe o valor, o montante absoluto, até para que ele possa precificar no mercado? Esse é o nosso grande argumento, não é argumento ideológico, simplesmente. Agora, esse é um ponto aí que é visível a pressão que existe por essa venda. Tá? Tem muita gente interessada nessa empresa. E tem sido colocado como condição até para que o Estado ingresse no regime de recuperação fiscal, que é outra questão também que depende de uma adesão que passa pela Assembleia, não é? Essas coisas estão aí relacionadas, mas sempre tratadas como a possibilidade de o Estado se recuperar em termos fiscais. Não é? Como é que você vê para frente essa perspectiva? Nós estamos ainda num período de pandemia, mas olhando para frente, para pós-pandemia, quais são as chances dessas questões avançarem na Assembleia? Olha, a adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal não traz nenhum tostão para o governo de Minas. A única coisa que o governo de Minas ganharia é um prazo de carência para pagamento de juros e serviços da dívida. O governo anterior deixou uma liminar em vigor onde Minas já não paga juros e serviços da dívida. Então, a adesão ao regime de recuperação fiscal só traria ônus ao Estado de Minas Gerais. Olha, Minas Gerais tem que discutir o imposto sobre produtos exportados, que poderia gerar uma receita permanente ao Estado de Minas Gerais, tem que ser mais ativo na cobrança dos 12, 13 ou 15 bilhões que a Vale tem que ressarcir pelo crime ambiental econômico, porque o crime humanitário de 272 mortes não tem como ser reparado. Nós temos uma pendência sobre critérios de exploração da jazida de nióbio com a CBMM que gira em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Nós temos, Minas Gerais abre mão de 6,6 bilhões de reais em renúncia fiscal para grandes empresas no estado por ano. Então, Minas Gerais tem um cardápio de alternativas próprias. E o governador ainda insiste em adesão ao regime de recuperação fiscal e colocando, inclusive, a população e a sociedade contra a Assembleia Legislativa em função da não aprovação dessa carta de intenções que não vai gerar nenhum centavo. Repito, se a Assembleia aprovar amanhã a adesão ao regime de recuperação fiscal, nenhum centavo cairá nos cofres públicos. Agora, mais imediatamente, sobre a questão do Estado, a situação financeira do Estado, o governador fez uma longa explanação no final da semana passada, falando que não tem recursos para pagar, para honrar a folha, enfim, tem que continuar parcelando, apesar de que chegou a pagar o 13º, entrou, segundo o próprio governo, entrou recurso em caixa que ele pode
pagar a parte do o 13º pendente. Mas também falou que não passou, repassou o duodécimo, disse que propôs até uma reunião que deve acontecer nesta quinta-feira, né? Aconteceu hoje. Mas, enfim, eu quero que o senhor fale como é que viu essa posição do governo, que foi, inclusive, o governador fez esse anúncio todo, depois que foi aprovado na Assembleia artigos que, digamos, obrigavam o governador a fazer, a cumprir com esses compromissos com os outros poderes. Como é que a oposição se posicionou, vê essa questão, vê a forma como o governador apresentou a situação neste momento? Vivian, a Assembleia tem colaborado muito com o governo no enfrentamento da crise fiscal. O maior exemplo foi exatamente esse equacionamento, ainda que parcial, muito tímido, da questão da Lei Candir. Foi a Assembleia de Minas Gerais que puxou esse movimento nacional. Ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou autorização para que o governo pudesse antecipar os recebíveis do nióbio. A Assembleia votou a aprovação da prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria, que vai trazer para os cofres públicos 800 milhões de reais ano, inclusive com o voto da oposição em todos estes projetos. Uma oposição diferente do passado, que não acredita no quanto pior, melhor. Nós estamos fazendo a nossa parte. O presidente da Assembleia, com a mesa diretora, deputado Agostinho Patrus, num processo de economia interna, devolveu aos cofres públicos, antes da pandemia, 50 milhões de reais para serem aplicados na área da saúde. Este ano, remanejamos 300 milhões de reais em emendas parlamentares para o combate à Covid. Para se ter uma ideia, o governo federal, até pouco tempo atrás, havia passado 100 milhões de reais para o governo federal. O presidente Bolsonaro, que parece que desfruta de uma ótima relação política com o governador. A Assembleia aplicou o triplo no combate à pandemia, reduziu o custeio, inclusive com gastos da verba indenizatória. Então, a Assembleia está rigorosamente aberta ao diálogo. O que nós não podemos aceitar, e isso faz parte de um entendimento da democracia em nosso país, não simplesmente uma discussão de repasse financeiro, é que os poderes têm que ter autonomia. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa não pode ficar de pires na mão, quebrando, inclusive, a sua liberdade e autonomia política, no caso do Judiciário de julgar, do Ministério Público de representar, de denunciar, e a Assembleia Legislativa de fiscalizar. Isso faz parte do Estado democrático de direito, o que não inviabiliza a possibilidade de, num processo de diálogo, a negociação em termos de uma colaboração maior em termos de economia de cada poder. O senhor acha que é isso que vai acontecer? Espero que o caminho seja esse, Vivian. O caminho não pode ser do impasse, o caminho não pode ser de colocar a sociedade contra os poderes instituídos. Nós não podemos deixar que as sandices, que as loucuras, que o autoritarismo do presidente Bolsonaro ultrapasse as montanhas de Minas Gerais, criando essa verdadeira confusão institucional no país. Nós não podemos repetir o modelo Bolsonaro em Minas Gerais. A propósito disso, o governador falou numa live ontem que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro comete erros, tem problemas e tal, mas que ele ainda é muito melhor, que ele faz muito menos mal ao país do que a ex-presidente Dilma. Eu queria que o senhor comentasse essa fala dele. Nós estamos vendo que Zema tem evitado o confronto com o presidente, tem evitado fazer críticas e tal, mas ontem ele chegou a fazer essa afirmação. O governador Zema, ele está na contramão do que pensa a opinião pública brasileira e mineira, que majoritariamente já rejeita as atitudes do presidente Bolsonaro, inclusive em relação à pandemia. O presidente Bolsonaro nega a ciência,
se reserva o direito, inclusive, de receitar medicamentos não aprovados para a população, não tem compaixão, não coordena um esforço nacional, vai na contramão da Organização Mundial de Saúde, na linha de flexibilização em momentos inadequados. Me parece que o governador está preocupado em bajular o presidente para conseguir recursos adicionais para Minas Gerais. É melhor ele ter respeito maior com o legislativo, que objetivamente está conseguindo 500 milhões de reais para Minas Gerais através da luta da Lei Candir. E é extremamente injusto com o PT, só pensa em criticar o governo anterior, com uma situação de pandemia onde ele deveria coordenar esforços e ter uma atitude mais respeitosa não só com a oposição, mas também com o parlamento mineiro. Eu discordo frontalmente do governador. Comparar a presidenta Dilma com o presidente Bolsonaro é um verdadeiro despropósito. Deputado, também nessa live, o governador Romeu Zema chamou a atenção para a situação de Minas, em que pese que os números estão crescendo, ele mostrou que a situação das UTIs no estado é muito mais tranquila que os outros e mesmo os números em geral, tanto de morte quanto de casos, em relação, inclusive, ao tamanho da população. Então, ele fez um discurso bastante otimista e falou em retomada do comércio com segurança. O senhor questiona o desempenho do governo do Estado na administração dessa crise sanitária. O senhor tem feito críticas, ontem fez críticas num boletim recente. Como é que o que o senhor critica? O que o senhor acha que é o problema, considerando essa posição do governador tão otimista em relação ao Estado na crise sanitária? Antes, um comentário. A cada live ou entrevista do governador, um obstáculo maior se cria no diálogo com a Assembleia e com a oposição. Mas quanto à pandemia e à análise de desempenho em Minas, quais são os gargalos? Primeiro, o governador, desde o início, vacilou com relação ao isolamento social, seja por seguir as orientações do presidente Bolsonaro ou mesmo a pressão da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, o governador vacilou, ia e voltava, não assumia com vigor, com liderança, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Se não fosse o papel da Assembleia, o papel da mídia, se não fossem as ações dos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, em especial do prefeito Calil de Belo Horizonte, talvez Minas Gerais não estivesse colhendo resultados mais confortáveis, em que pese que cada vida humana perdida é um valor irrecuperável. Mas, comparativamente, de fato, Minas Gerais está mais bem posicionado do que em relação a outros estados. Mas vamos registrar, o governador tem uma posição vacilante na questão do isolamento social. Nós defendemos, Vivian, que o isolamento social foi absolutamente necessário, foi tomado na medida e no tempo corretos, e qualquer flexibilização deve ter como lastro os estudos epidemiológicos, cruzando taxa de contágio, disponibilidade de leitos clínicos em UTI e número de óbitos. E o isolamento deve estar conectado com uma forte rede de proteção social para atenuar os efeitos sociais e econômicos da pandemia. Minas tem um gargalo de testagem, nós temos muito mais de 100 mil suspeitos sem as testagens, capacidade ociosa nas instituições que existem em Minas Gerais, e isso é um dificultador de uma análise epidemiológica mais regionalizada. Você tem 820 municípios com suspeitos e 260, 300 municípios com casos confirmados. Com qual segurança o programa do Estado Minas Consciente vai recomendar uma flexibilização? Belo Horizonte hoje tem dados, tem um comitê epidemiológico que pode orientar níveis de flexibilização com maior segurança, confiança e adesão da população. Isso não ocorre no Estado. Infelizmente, no Estado,
o vírus já está turistando e começando a matar mineiros e mineiras, inclusive em cidades menores. A propósito, a questão do retorno presencial dos trabalhos na Assembleia está dividindo os deputados, não é? Divide porque, infelizmente, existem deputados e deputadas ligadas ao bolsonarismo que estão transformando os caminhos de resolução, atenuação dos efeitos da pandemia numa questão ideológica. A cloroquina virou questão ideológica, a questão do isolamento social virou uma questão ideológica. O presidente Bolsonaro comete atrocidades e eles querem fazer o mesmo aqui em Minas Gerais. A nossa posição sempre foi muito clara, desde o início da pandemia. Foi fundamental a Assembleia Legislativa, e aqui eu parabenizo o deputado Agostinho Patrus e a mesa diretora, por manter o funcionamento político da Assembleia, inclusive com o apoio dos servidores e servidoras, desenvolvendo tecnologias que pudessem fazer uma pauta dinâmica, efetiva, com resultados objetivos. O principal foi garantido, funcionamento político, mas vinculado à proteção, prevenção e precaução da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia e dos próprios deputados e deputadas. Esse é o caminho. Qualquer flexibilização deve estar alinhada, porque estamos na capital do Estado, aqui em Belo Horizonte, com as recomendações e diretrizes do Comitê Epidemiológico da capital. Nós temos que seguir protocolos que valem para todo o município e região metropolitana. Nós não podemos emitir sinal trocado simplesmente porque tem deputados que querem seguir a linha do presidente Bolsonaro. Nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento do legislativo. Nós já estamos votando vetos, votamos inúmeros projetos de lei, inclusive um projetão de lei de diretrizes para o enfrentamento da pandemia. Estamos com reuniões regulares com convidados, aperfeiçoando o marco legal com projetos de deputados e deputadas. Nós não podemos expor os trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia por um capricho do bolsonarismo. Nós achamos que esse processo de abertura gradual presencial da Assembleia tem que ser, inclusive, discutido com os servidores, servidoras e com regras absolutamente claras vinculadas ao que está ocorrendo na capital. A Assembleia não pode dar o mau exemplo. É lógico que todos nós, deputados e deputadas, preferiríamos o trabalho presencial, na tribuna, no dia a dia, facilita muito mais o trabalho. Mas talvez as pessoas ainda não compreenderam que esta pandemia, até que se encontre uma vacina, vai exigir de nós um reordenamento dos nossos comportamentos individuais, nossos comportamentos de convívio, familiares e também com as nossas atividades profissionais e políticas. Nada se não entrou antes, né, deputado? Parece que ainda não caiu a ficha. E as pessoas caem nessa discussão ideológica. Olha, Vivian, o vírus do obscurantismo, felizmente, ele existe, mas não contaminou o conjunto da Assembleia. Uma outra questão é a volta às aulas, que começou dia 18, não é? Na segunda-feira. Isso gerou muita crítica, especialmente do Sindicato dos Professores, do Sindiúti. Há um sentimento de que as coisas não foram conversadas e que há um déficit de atendimento ao conjunto dos alunos. O senhor está acompanhando os trabalhos, as transmissões, para entender como que está acontecendo e o que está acontecendo? Vive acompanhando de perto, junto com o Colégio de Líderes, com a comissão da Assembleia, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira. Temos feito reuniões remotas para discutir esse assunto. É lógico, é uma situação inusitada, ninguém esperava a pandemia, é importante o isolamento e o distanciamento também em relação às crianças que podem transmitir, ou elas próprias se contaminarem, ou transmitirem para pais e avós. Então, é uma nova realidade. É importante alternativas serem criadas? Sim, mas isso tem que ser feito discutindo as diversidades e realidades em Minas Gerais. Então, a TV Minas, por exemplo, que cumpre um importantíssimo papel na comunicação pública, ela está presente em menos de 200 municípios, dos 853. Existem comunidades
que não têm acesso à telefonia celular ou à internet. Tem famílias que não dispõem dos recursos tecnológicos. Comunidades próprias. Eu recebi a comunidade Pataxó, de Carmésia. Eles têm uma outra cultura, as suas aulas são diferentes. Eles não vão se adequar a resoluções burocráticas da Secretaria de Estado da Educação. Então, não existe uma alternativa única. Qual é o caminho? Colaboração, diálogo, conhecimento dessas realidades, para que a gente não exclua um número grande de jovens, de crianças, do processo pedagógico. Já tivemos uma vitória ao adiar o Enem. Seria muito injusto um Enem onde parcela que participaria teria um processo pedagógico adequado e outras que sequer teriam a conclusão dos conteúdos curriculares necessários para prestar uma prova fundamental que poderia significar a realização de um sonho ou o ingresso na universidade. Então, nós propusemos já uma reunião, porque, olha, Vívia, em tempos de pandemia, não adianta só tirar pedra. Falo isso assim com muita sinceridade. Nós temos plena consciência de que todos nós, cada um tem que fazer a sua parte. Eu mesmo tenho dado muitas sugestões na questão social, pela minha experiência, como ampliar o programa Bolsa Merenda, que ainda não atingiu o universo de famílias que podem ser contempladas. Nós temos ainda 50% de famílias que, pelos critérios, poderiam estar recebendo Bolsa Merenda. É necessária a busca ativa, o envolvimento do Sistema Único da Assistência Social, dos próprios parlamentares. Então, no caso da educação, temos que aperfeiçoar o processo no sentido de que a totalidade, ou quase a totalidade, dos jovens e crianças sejam incorporados na educação não presencial nesse momento. Duas questões rápidas, que senão o nosso tempo estoura, mas rapidamente, todas têm a ver com prazo, não é? A LDO já está na Assembleia, prevendo aí um déficit de 17 bilhões para o ano que vem. Tem aí o recesso parlamentar, que é previsto para a partir de 18 de julho, isso é uma previsão regimental. Então, eu queria fazer 3 perguntas numa. Vai ter recesso? Vai votar LDO antes do recesso? E, por último, a questão da previdência, da alíquota previdenciária, que também tem prazo definido no Congresso Nacional de aumentar essa alíquota dos servidores públicos, dos servidores de Minas, até o final do mês de julho. Como é que você está vendo esses prazos aí, esses limites que a Assembleia tem esse semestre? Uma questão preliminar. O prazo de final de julho está previsto numa portaria. É perfeitamente possível que o presidente da República estenda esse prazo, até em função do não funcionamento presencial de várias assembleias legislativas de alguns poucos estados que ainda não votaram sua reforma da Previdência. Dito isso, nós temos um acordo de líderes onde não votaremos nenhuma matéria polêmica como essa ou como a privatização da Codemig, sem a participação presencial e sem o rito natural das comissões e com a participação da população, das entidades sindicais, seja diretamente, se for possível, ou remota. Então, esse já é um ponto pacificado na Assembleia. A LDO, nós já aprovamos deliberação do Colégio de Líderes, seguiremos o rito regimental para que não haja nenhum questionamento e será possível votá-la até o dia 18 de julho. Quanto ao recesso, Vivi, sinceramente, se nós temos uma situação excepcional, eu não vejo o menor problema de não se ter o recesso. Cada um está dando a sua cota de contribuição, mesmo no trabalho remoto nós ficamos praticamente online até dormir. Então, não vejo nenhum, se depender da opinião do bloco de oposição, que não se tenha recesso, que a gente trabalhe o máximo possível para que os resultados da Assembleia sejam os melhores no enfrentamento da pandemia. E que o governador também tenha a capacidade de reconhecer esse trabalho da Assembleia Legislativa e não colocar a população contra a política, contra os políticos, porque a Assembleia tem formulado muitas alternativas. Talvez o governador esteja perdendo as oportunidades. Fica a dica aí
Vamos juntos agora aprovar um imposto sobre produtos exportados que pode render bilhões para o Estado de Minas Gerais de maneira permanente. Falando só mais uma coisinha, o senhor falou que questões polêmicas sem a população, sem a presença das pessoas, não dá para votar. No caso do veto da segurança, do projeto do aumento da segurança, como é que fica? Acho que veto polêmico segue o mesmo critério. Se não tiver a oportunidade da participação direta, até porque nós não temos esse cenário da pandemia, nós não temos, e acho que grandes aglomerações ficaremos por um bom tempo sem, mas que a gente crie mecanismos, ainda que remotos, se não de ouvir milhares de pessoas, que a gente ouça e discuta com as entidades representativas, com os movimentos sociais. Nós temos também, né, Vivian, que termos criatividade para formatarmos alternativas de diálogo e escuta popular e social adequadas, como todo mundo diz, à nova normalidade. Estamos todos trabalhando nisso, né, deputado? Muitíssimo obrigado por atender. É um novo tempo. E vamos aí também na TV Assembleia com essa nova dinâmica, aí sempre registrando, Vivi, eu termino, parabenizando os servidores e servidoras da Assembleia. Uma forma da gente reconhecer esse trabalho é exatamente tomando medidas e atitudes que preservem também a saúde, sem prejudicar a saúde deles, inclusive de vocês, sem prejudicar a qualidade e os resultados da Assembleia Legislativa. Deputado, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigado.